O segredo escondido no Apocalipse que quase ninguém fala. Você já percebeu que quando alguém fala em Apocalipse, a maioria das pessoas sente medo? Mas e se eu te dissesse que o Apocalipse não foi escrito para causar pavor, e sim para revelar o amor e o poder de Deus sobre tudo que existe? Muitos leem o Apocalipse buscando monstros, sinais e catástrofes, mas poucos enxergam a revelação mais profunda que está escondida ali: Jesus, o Cordeiro Vitorioso. Hoje, eu quero te mostrar um segredo que talvez você nunca tenha notado. Fica até o fim, porque essa revelação pode mudar a forma como você enxerga a fé, o medo e o fim dos tempos. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Não é um livro de destruição, é um livro de descoberta espiritual. João, o apóstolo amado, estava exilado em Pátimos, sozinho, rejeitado, esquecido. E foi nesse momento de solidão que Deus abriu o céu para ele. É assim que o Senhor faz. Quando o mundo nos isola, Ele nos revela. E o que João viu não foi apenas o fim. Ele viu a vitória de Cristo sobre todo o mal. Escreve aí nos comentários: mesmo na ilha do sofrimento, Deus ainda me revela grandes coisas. João viu um trono no céu e alguém sentado sobre ele. Essa é a primeira grande revelação do Apocalipse. Deus nunca perdeu o controle. Mesmo quando tudo parece ruir aqui na terra, guerras, doenças, injustiças, o Apocalipse nos lembra que o trono de Deus ainda está firme. E há algo mais profundo. No capítulo 1, João ouve uma voz como o som de muitas águas, e quando ele se vira, vê Jesus em glória. Poucos percebem isso. O livro começa com o rosto de Cristo, não com o anticristo. Isso já nos mostra que o foco do Apocalipse não é o medo, é a esperança. Primeira igreja, Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. O Senhor disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja representa quem começou cheio de fé e paixão, mas com o tempo deixou o coração esfriar. Faz as obras certas, mas sem o mesmo ardor de antes. Deus, porém, chama de volta. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Ele deseja reacender em nós a chama que o mundo tentou apagar. Segunda igreja, Esmirna, a igreja fiel na dor. Jesus disse: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esmirna representa os que sofrem, mas não desistem. Os que enfrentam provações, perseguições e pobreza, mas continuam firmes na fé. As lágrimas que derramamos não são esquecidas por Deus. Cada prova é um degrau rumo à vitória eterna. Terceira igreja, Pérgamo, a igreja comprometida com o mundo. O Senhor disse: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo simboliza o coração dividido, metade luz, metade trevas. São aqueles que tentam seguir a Deus, mas se deixam influenciar pelos valores do mundo. Mas a voz divina adverte: arrepende-te, pois venho a ti com a espada da minha boca. Deus quer uma fé pura, que não se curva diante das tentações. Quarta igreja, Tiatira, a igreja que tolera o pecado. O Senhor disse: conheço as tuas obras, mas tens tolerado Jezabel. Tiatira representa aqueles que fazem o bem, mas permitem que o engano entre em seu meio. É o perigo de chamar o errado de certo e de se calar diante do pecado. Deus sonda os corações e revela o que está oculto. Ele convida todos ao arrependimento antes que a luz se apague. Quinta igreja, Sardes, a igreja que tem nome de que vive, mas está morta. O Senhor disse: tens nome de que vives, mas estás morto. Sardes representa quem parece espiritual, mas perdeu a presença. Quem fala de fé,
mas esqueceu o poder da comunhão com Deus. Mas há esperança. Sê vigilante e fortalece o que resta. O Espírito Santo ainda pode soprar vida sobre o que parecia acabado. Sexta igreja, Filadélfia. A igreja fiel e verdadeira. Jesus disse: Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. Filadélfia simboliza o pequeno rebanho fiel que guarda as palavras e não nega o nome de Cristo. Mesmo fraca aos olhos do mundo, é forte aos olhos de Deus. Ele promete: venho sem demora, conserva o que tens. A fidelidade abre portas que ninguém pode fechar. Sétima igreja, Laodiceia, a igreja morna. O Senhor disse: não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia representa os que vivem entre dois caminhos. Não rejeitam Deus, mas também não se entregam a Ele por inteiro. É o cristão indeciso que vive de aparência e conforto. Mas Jesus ainda bate à porta. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. As 7 igrejas não são apenas lugares do passado. São reflexos do coração humano em todas as eras. Cada uma delas revela um chamado de Deus: acordar, amar, permanecer fiel e não se deixar enganar pelas trevas. O Senhor ainda caminha entre os castiçais, observando cada chama que arde. E pergunta: ainda há fé? Ainda há amor? Ainda há luz? Que cada um de nós possa responder com a vida e com o coração: Senhor, eis-me aqui. Mantenha acesa a minha chama até o fim. Segue o canal, compartilhe essa mensagem e que Deus vos abençoe grandemente.